E você sabe o que esse gráfico aqui representa? Sim, a gente consegue observar aqui nesse espaço de tempo, últimos dias, uma grande quantidade de compra de ações por parte dos controladores. Sim, coisa que não havia acontecido nesses últimos meses, na verdade, nesses últimos 24 meses, e aqui a gente vem observando. Isso fez mudar sensivelmente a quantidade de ações alugadas, que a gente pode interpretar como vendidos no mercado em relação à Auren. Isso é uma informação extremamente importante, uma vez que alguns dias atrás ela estava numa zona bem perigosa, uma tendência de alta aqui, olha, sucessiva, né? Então a gente percebe que a Auren, nos tempos dela de glória, ação perene, com uma boa distribuição de dividendos, era meio que marginal de 1% de quantidade total de ações alugadas. E após esta fusão com a AES Energia, passou a ser um papel extremamente especulativo, tendo aqui uma retomada na quantidade de ações alugadas, quase tocando 7%. E nesses últimos dias, esse movimento interessante por parte dos controladores atenuou um pouco aqui, na verdade, sensivelmente a quantidade de vendidos. Então, eu quero falar sobre esses e muitos outros assuntos no vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever para acompanhar as nossas últimas notícias, nossos vídeos e também deixar aquele like que contribui bastante aqui para que essa informação chegue a outras pessoas. Bom, o que a gente consegue observar aqui é que, diferentemente dos últimos 2 anos, até na pesquisa que eu fiz, os insiders, ou seja, grupos executivos controladores, estão aumentando as suas compras, né, substancialmente no seu próprio ativo. Isso fez com que despencasse um pouco a quantidade de total de ações alugadas. Para aqueles que não sabem, né, ações alugadas elas são utilizadas como instrumentos de venda a descoberto, e isso causa um desequilíbrio no book de oferta, fazendo com que o ativo caia, né? Ou, na verdade, exerça uma força bem difícil, né, de ser vencida, um movimento de compra, né? Então, na verdade, um movimento de venda. Então, a gente pode observar aqui, até no próprio gráfico, que nos últimos 5 dias, essa atenuação até que fez algum efeito, né, impedindo que o papel tivesse essa tendência maior de queda. Então, a gente está observando aí nos últimos 5 a 10 dias um certo platô, porém, nos últimos 12 meses, a ação já caiu cerca de 41%. Será que a gente está próximo aqui de uma reversão? O papel ele vem figurando, né, aqui na zona dos R$ 7,80. A gente até vai fazer uma análise macro e também micro, saber a opinião de analistas a respeito do papel, fundamental, especialmente uma análise fundamentalista, né, quanto que é o valor justo aqui, entre outras coisas. Mas fato é que o papel teve uma enorme depreciação. Imaginávamos que ele poderia, né, decolar, uma vez que tinha dividendos bem generosos, época pura da Aura Energia, e depois aí desta fusão ou aquisição, conforme pode comentar, teve aí uma queda por absorver uma empresa extremamente alavancada. Bom, isso fez com que os dividendos realmente minguassem. Hoje, o portfólio dela otimizado é 63% de comercialização, são 20% das suas receitas vindas aqui das hidrelétricas, 15% eólica e 1% de outras. A gente sabe que o perfil otimizado de Auren Energia seria 50%, né, hidrelétrica, depois aqui teríamos 25% que a gente pode chamar de eólica, né, ou seja, aerogeradores, e depois aqui mais 25% de fotovoltaico, né, que seria energia solar. É esse o portfólio ótimo para ela. Outra coisa que a gente pode observar, parte dos seus controladores. Sempre que você vai investir numa empresa, pessoal, vocês têm que conhecer os controladores, quem é que está por trás, né? Então, o que a gente vê aqui é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tem o controle aqui da Auren, né, o grupo Votorantim, e um dos maiores fundos de pensão do Canadá, CPP Investments. Eles também têm cerca de 30%. O resto, bem pouquinho tesouraria e 30% aí de free flow, né, para a gente poder comprar estas ações.
Apenas um resumo: os dividendos que você estava acostumado lá de 22, 25%, caiu bastante, até por conta de alguns ajustes fiscais e também questão de recebimentos extraordinários. Um ponto que a gente pode comentar é que ela ainda está descontada em relação ao seu valor patrimonial. Então a Auren Energia ela tem realmente um desconto. O PL dela, por não ser uma ação comoditizada, ciclos de mercado, entre outras coisas, está no setor mais perene, está muito esticado, 11,33. Depreciação em relação ao preço já teve bastante, 41%, e a cotação em R$ 7,80. Conforme mencionamos, o ano de 2023 teve aqui uma consolidação importantíssima dos dividendos. 1,50 por ação, depois 1,50, enfim, teve aqui bastante pagamentos que fez com que os dividendos dela, né, chamasse bastante atenção. É claro que a gente tem que colocar alguns extras, entre outras coisas, não tinha como ela manter esse nível de dividendo, e hoje o que tem aqui configurado é por volta de 5% da média. É claro que esse 5% ele também está um pouco inflado, por quê? Porque antes o dividendo estava sendo na base de R$ 11, que era o preço dela, né? R$ 11 aqui, e agora ela caiu para 7,80. Então isso daqui, olha, se a gente fizer um on cost reverso, é praticamente nada frente à cotação dela de R$ 11, né, quando ela estava aqui mais ou menos nesse patamar, ok? Outra coisa que a gente pode observar, o que os analistas estão falando em relação a ela? É uma opinião aqui quase que unânime de que ela está realmente muito abaixo do seu preço de tela. Por quê? Veja, opinião aqui, olha, 12 avaliações, 4 recomendação de compra, 7 mantenha, até para saber como que vai ser o desdobramento aí da AES Energia incorporada a ela, né, desta aquisição, e um aqui de venda. Lembrando que a AES Energia era uma empresa mais alavancada que a Auren, né, então isso fez com que desanimasse muitos investidores. O que a gente percebe? Tem analistas falando que pode chegar a 17, outros a 12 e a média aqui 14,54. Isso faz com que tenha uma previsibilidade dos próximos 12 meses de uma alta potencial aqui no preço médio de 86,16%. Você concorda? Você está junto aqui com os analistas? Acha que quando vier os próximos resultados aqui, né, desta aquisição, né, de incorporar aí os ativos da AES, esses resultados vão melhorar? Vai ficar mais claro a política de dividendos a partir daí? Ou você acha que já passou, que a Auren não vai ter condições de voltar, né, à época de glória dela, de dividendos, empresa bem enxuta? Coloca aí a sua opinião. Na minha visão, ainda não vale a pena investir em Auren Energia. Eu também pertenço a esse grupo de que vale ainda esperar um pouco de tempo para saber como é que vai ser os próximos resultados. A gente não sabe como que é essa dinâmica, né, de absorver esses outros ativos e como que vai ficar a questão da precificação. Então, mesmo ela estando descontada, atraente em relação ao preço de tela, eu prefiro aqui esperar, ok? Essa é a minha opinião, coloca aí a sua. Falei um pouco sobre a questão dos aluguéis, quero também mostrar para vocês que ela não está num fator de remuneração dos acionistas alto. Então, se você deixar suas ações alugadas, você não vai receber aqui um aluguel alto. Na verdade, só tem quantidade de ações alugadas está alto, mas para o doador aqui não é atraente você deixar as suas ações alugadas. Aqui é por volta de 0,43%. Isso daqui vai ser comido, essas margens, por corretora, imposto de renda, entre outras coisas, então não compensa. O que eu mostrei para vocês aqui dos últimos 2 anos em Auren Energia é o que vocês conseguem ver aqui na tela, deixa eu só atualizar. Então, se eu pegar aqui a Auren Energia nos últimos 2 anos, olha, veja que os insiders não fizeram compra nenhuma, só que agora nos últimos 2, 3 meses eles lotaram o carrinho de compra, né? Agora, mostrar aqui para vocês na minha plataforma de negociação. Só antes, deixa eu mostrar o extrato aqui para vocês. Né? Se vocês observarem aqui o extrato de compra, veja que a companhia vem fazendo um bom volume de compra das suas próprias ações, tá vendo? Compra à vista, compra à vista. Aqui tem os preços que ela paga, né? Então já pagou 9,78, pagou 10,31, 10,50, 9,87 e ela vem lotando o carrinho aqui, olha, tudo compra à vista mês 11. Tá vendo que tudo localizado numa única faixa de mês? Olha? Então ela encheu o carrinho aí em novembro, né? O relatório aí que foi emitido pela CVM. Tá? Então isso aqui já passa uma ideia. Eles estão comprando bastante ações aqui, tá bom?
Então, a minha carteira pública no canal, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou investindo em ativos BR, está aqui na tela. Então, estou investindo em Bradespar, aproveitando esse desconto, esse preço que é uma das mínimas históricas, e também o desconto implícito de tela, né? O desconto em função da holding, né? Então, a somatória dos ativos versus o preço de tela tem mais de 30% de desconto. Investindo também em Banco do Brasil, uma das mínimas aqui anuais, né? Quando a gente tira o efeito aqui do gráfico, né? Pega num espectro um pouco mais amplo, né, a gente consegue ver que é um dos menores preços aqui do ano, né, pós aqui desdobramento. E também eu estou investindo aqui mais como hedge em dólar na Vale, só que eu estou investindo na Vale no mercado americano, né, na Bolsa de Nova York, para eu ficar tanto com a flutuação do ativo quanto também protegido pelo dólar. Tá? Então estou investindo nessas três aqui. E de lista de acompanhamento eu tenho Petro, Semig, CSN Mineração. Só alguns acompanhamentos aqui em Goal e também acompanhamento da Auri, mas não pretendo investir nela por enquanto. E Sanepar, tá? Então essas daqui são as minhas listas de acompanhamento. E se você estiver me perguntando como é que eu fico exposto a mais de 2.000 ativos, né? Não só BR, mas também em outros países, ativos internacionais, dólar, entre outras coisas, eu invisto utilizando a corretora Quantifury. Taxa e comissão zero. O preço aqui que a gente chama de spot não tem spread, ou seja, não tem acréscimo para tirar os centavinhos do nosso bolso. E se você quiser conhecer a corretora, eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. E utilizando o meu código, você ganha recompensas aí em ações do Banco do Brasil, colocando pelo menos $50 na conta trade, tá bom? Link na descrição e nos comentários. O meu racional de investimento é o nosso famoso painel inteligente de ações, que eu utilizo como estratégia de investimento e que já ajudou mais de 1.200 pessoas que também utilizam esse painel. E se você quiser conhecer, também o link aí na descrição e nos comentários, painel inteligente de ações. Clica aí e dá uma olhada. Se eu pesquisar, por exemplo, aqui o ativo Auren, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, deixar sempre em letra maiúscula, né? Auri 3, vou dar um Enter. Olha lá, para Benjamin Graham, ela está barata por conta do desconto que ela tem aqui, só que para Greenblatt não está barata, está cara, precisa cair um pouco mais. Por quê? Porque o ROI, o retorno sobre o investimento, está bem baixo. Apesar de ter um preço potencial aqui interessante, podendo chegar a 13, bem próximo do que os analistas disseram, mesmo ainda, né, com essa queda na cotação, ainda não compensa. Normalmente a gente segue aqui o investimento quando está barata nos dois cenários, ok? Como por exemplo, posso limpar aqui o filtro, pegar as baratas de Graham e também as baratas de Greenblatt. Ah lá, eu consigo agora ter acesso a uma lista, né, que é tanto consenso, né, dos dois fundamentalistas aqui de ações baratas e rentáveis, né? Então aqui eu tenho uma lista e posso melhorar colocando alguns filtros, como por exemplo, liquidez acima de 50 mil nos últimos 2 meses e pagando um dividendo de pelo menos 6%. Olha lá, agora a lista vai ficando refinada. Ação com potencial de 100%, 200, 400, 220, enfim. Link aí na descrição e nos comentários do nosso painel inteligente de ações. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso vídeo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!